É isso aí, pessoal. Estamos de volta com o esquema de jogo aqui na programação da Webzone dentro do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa de hoje, que a gente vai falar sobre a seleção brasileira, né? Vocês já devem ter reparado aí pelo título. Obrigado a todos que estão nos acompanhando, que vão nos acompanhar nesse vídeo hoje aí, pedindo a todos que deixem aí o like, deixem o seu comentário aí no vídeo. E vocês podem acompanhar também esse programa lá no esquemadejogo.com.br, no formato podcast, né? Vocês podem escolher o melhor formato aí. E hoje comigo está o Eduardo Oliveira, para a gente falar um pouco sobre esses dois últimos amistosos da seleção aí, seleção brasileira contra a Coreia e contra o Japão, para a gente discutir um pouco a seleção aí, tendo em vista a Copa do Mundo que está chegando. Edu, obrigado aí pela parceria novamente e vamos falar um pouquinho de seleção aí. Oi, André, agradecendo mais uma vez aí o convite, agradecendo ao pessoal que está nos acompanhando aí, que vai nos acompanhar não só nessa sexta-feira, dia 10 de junho, mas também durante a semana, vamos debater também sobre o nosso assunto. E a seleção, né, que agora ela, apesar da Copa ainda faltar alguns meses, mas ela começa a ter um formato do que a gente vai esperar desse ano, que muita gente acredita que a seleção, eu vejo que está meio a meio, André, entre o título e não título. Mas a gente vai debater durante o programa, principalmente esses dois jogos, né? Antigamente era amistoso caça-níquel, né? Não sei para você. Assim, eu acho que já, por mais que, eu ia até devolver a pergunta, por mais que não sejam adversários, nossa, fortíssimos, né? Que, nossa, que dificuldade, mas assim, são adversários que estarão na Copa do Mundo e já serve para a gente ter um pouco de parâmetro fora América do Sul, né? Que é o que a gente está acostumado a ver. Eu ia até te perguntar, Edu, nessa etapa, para esse tipo de amistoso que foram esses dois jogos aí contra a Coreia e contra o Japão, você acha que o resultado impacta alguma coisa ou você acha que o desempenho é que a gente tem que ficar mais atento ao desempenho nesse momento? O que que você acha que significou esses dois resultados aí para a seleção tendo em vista a Copa do Mundo? Então, com relação ao resultado, a gente tem que levar em consideração que se fosse um campeonato de pontos corridos, mas não é, seriam 6 pontos. Então, a gente está vendo por um resultado positivo. Foram 2 vitórias. Os adversários estão abaixo do que a seleção sempre está pecando nas últimas Copas do Mundo? Sim, a gente não tem enfrentado adversários assim de nome do cenário mundial. Aí é uma questão de calendário, de logística dos clubes no caso da seleção também, né? Também tem a questão dos clubes, né? Mas o resultado em si, André, eu pude acompanhar os dois jogos, né? Primeira vitória de 5-1 contra a Coreia do Sul. A Coreia eu me decepcionei um pouco, porque me parecia uma equipe que vinha. A gente não pode comparar muito o futebol asiático com o futebol aqui da América do Sul, pelo o tipo de jogo que é disputado, né? A gente não pode fazer comparação, por exemplo, até com a Europa, porque ninguém joga na altitude como joga na Bolívia, joga em Quito, no Equador. Uhum. E assim, a única diferença que eu vejo assim é que o Brasil, no jogo contra a Coreia, ele propôs mais a partida e os gols saíram. Contra o Japão, ele criou muitas oportunidades, não tanto quanto a Coreia, porque o time da Coreia era mais fraco, mas conseguiu um resultado positivo de um gol de pênalti, né? O Neymar ali se tornando um dos principais artilheiros do futebol brasileiro. E, assim, a minha maneira de analisar, se a gente for pegar o confronto em si, a gente pode enfrentar uma possível Coreia nas oitavas. Eu sei que o grupo lá, que vai ter Portugal, Uruguai e Gana, pelo que me parece, está um pouco mais acima da Coreia pelo esse amistoso, mas a gente tem que lembrar que ainda faltam praticamente, aí, nós estamos em junho, 21 de novembro, então a gente tem aí 5 meses, vamos pôr assim, 5, 6 meses, vamos pôr assim, num papel, mas de uma maneira geral, o Brasil fez o que todo mundo se espera. O Brasil jogava contra essas seleções asiáticas, ia lá e goleava. O Japão também era assim, só que o Japão teve um crescimento. E no jogo que me impressionou muito foi que o Brasil criou, mas não conseguiu concluir em gol. O resultado ali de uns 3-0, acho que estaria de bom tamanho, mas o Japão um pouco assustou. Em termos de adversário para a Copa, valeu pela escola asiática que a gente pode enfrentar.
Agora, em termos de desempenho para uma Copa do Mundo, eu achei muito baixa. Não sei você, assim, que pensa. Falando em resultado que eu estou falando. Uhum. Não, assim, se for, como você falou, se for olhar só o resultado, pô, 2 vitórias, tudo certo, né? Só que assim, a gente tem que levar em consideração que é amistoso. Não tô falando que os jogadores entraram relaxados e tudo mais, mas assim, não é o mesmo pique do que um jogo oficial, né? Eu vi muita gente comentando que depois do terceiro, no jogo, falando do jogo da Coreia, né? Depois do terceiro gol, né, de pênalti, o jogo deu uma descambada, né? Principalmente por parte da Coreia, e aí se tornou muito mais fácil para o Brasil, né? Então, eu acho que fico meio a meio ali, né? Eu acho que a gente pode tirar algumas conclusões com base na atuação, com base no desempenho, como você disse, mas a gente tem que sempre pontuar que ainda é um amistoso, né? Acho que ninguém quer ter uma contusão de última hora, né? Às vésperas da Copa, né? Então a gente tem que sempre pontuar algumas coisas. O que eu ia te perguntar, Edu, a gente tô com as 2 escalações abertas aqui, o Tite manteve basicamente o mesmo time do, dos 2 jogos, né? A única diferença de um para o outro é que ele trocou o lateral, né? O lateral esquerdo, no primeiro jogo jogou o Alexandro, no segundo jogou o Guilherme Arana, no primeiro jogou o Thiago Silva, no segundo jogou o Éder Militão, no primeiro jogou o Richarlison e no segundo jogou o Vinícius Júnior, né? Estou falando no time titular. E aí os reservas foram basicamente os mesmos que entraram. O que que você achou? Você acha que o Tite tinha que ter rodado mais o time, ter dado oportunidade para outros jogadores? Eu vi muita gente criticando o fato do Danilo, do Palmeiras, não ter sido testado, né? Ele foi convocado, ele foi até lá, tudo, estava com a delegação, treinou, mas não participou. Aí também outra mudança aqui que eu não falei é no gol, né? Primeiro jogo jogou o Everton, no segundo o Alisson. Mas o que que você acha agora da montagem do time, Edu? Você acha que o Tite está certo, tem que manter a base para poder entrosar e tudo mais? E você concorda que faltou, podia ter dado uma chance pro Danilo do Palmeiras? Ele tem que continuar mantendo a base para manter a estrutura da sua seleção, no caso, porque você também ele poderia fazer algumas mudanças com relação ao segundo jogo, né? Se a gente tá para fazer um teste, mas eu vi uma entrevista do Tite antes desses 2 amistosos, porque o Brasil iria fazer um jogo também neste sábado, dia 11, né, contra a Argentina, né? Que depois, por causa desses tanto de jogo que ia ter Brasil e Argentina, a Argentina não quis e vai fazer o jogo agora em setembro, se não me engano, dia 22, comando do Brasil. O Brasil está tentando fazer um jeito que o jogo seja em solo americano, para que consiga também fazer mais um amistoso. E se também cogitou de ter uma seleção africana, seria Senegal, que aí seria uma outra escola, um adversário, para mim, um pouco acima do Japão Sim, um teste e da própria interessante. Coreia, e também seria nesse dia 11, esse sábado, mas não conseguiu lá questões de data. E voltando à sua pergunta, ele poderia ter feito esse planejamento de ter posto mais jogadores e ter levado mais jogadores para testar, né? Porque a gente deve ter aí estourando mais 2 jogos de data que pode acontecer esses jogos, né? E não sei, eu vejo, André, que o Brasil poderia, daqui a pouco eu te respondo a questão do Danilo, Uhum. poderia ter feito um acordo com a Argentina de ter já fazer esse jogo, que seria neste sábado, já válido pelas eliminatórias, jogo que não terminou, né, em 5 de setembro do ano passado, Uhum. mas já fazer esse jogo, porque o que acontece? O Brasil ia ter possibilidade de enfrentar 2 adversários no mês de setembro. Entendeu? Assim, poderia ter feito um acordo. Não, a gente tem que jogar? Tem, então tá bom, vamos jogar. Mas eu vendo o meu jogo. O jogo vai ser na Austrália, faz na Europa, que a Argentina estava ali mesmo. Tem que jogar, faz o jogo. E a questão do Danilo, eu vejo que poderia ter dado uma oportunidade. Não sei se o pensamento do Tite era isso. Fazer 2 jogos com uma possível seleção, e aí que pensando na Copa do Mundo, com algumas dúvidas, mas eu vejo que poucas dúvidas que ele tem até a Copa, mas pode acontecer alguma com relação à contusão, que sempre acontece, um outro jogador entra, mas poderia ter dado uma oportunidade para o Danilo, pelo menos para rodar mais o jogador. E eu vejo um fato muito interessante, esticando um pouco o meu comentário, Uhum. não é o assunto nosso, mas o que a Itália está fazendo, né? A Itália não foi para a Copa,
mas o Roberto Mantini está fazendo um trabalho para 2026. Eu não Já está sei como antecipando, né? se exatamente não mandaram ele embora, o time acabou sendo desclassificado pela Macedônia do Norte nas eliminatórias europeias. Está tendo essa Liga Europa, Liga das Nações, perdão, Liga É, Europa, Liga a das Nações, Nations League. Liga Europa, Nations League, e a Itália conseguiu um empate na estreia com a Alemanha jogando em casa, venceu a Hungria 2-1, mas eu vejo que tem um trabalho, e eu vejo que o Brasil poderia começar a pensar nisso, entendeu? O que a gente vai fazer pós-Copa? Porque se você for ver, são 7 jogos até a final. Se o Brasil não chega, você tem que dar continuidade a um processo, que nem sempre você vai ganhar. São 32 outras equipes. Claro que ali a gente fala 32, mas ali você escolhe de 7 a 8 que vão disputar o mesmo título. Mas E eu sem vejo o que a gente Tite, né? deveria ter um trabalho. Já se sabe que não vai ser o Tite, Exatamente. né? Exatamente. Poderia pensar assim: olha, quem vai ser? Ah, vai ser um treinador estrangeiro? Vai, então beleza. Vamos começar a chamar ele. Ó, o trabalho do Tite é assim, assado, a gente quer manter esse trabalho até 2026, porque às vezes não ganha, é normal. Faz parte, né? É mais natural, com todo trocadilho, a gente perder do que ganhar. Não, Porque e outra, são. há eliminações e há eliminações. Não é toda eliminação que tem que virar um Sim, drama, né? Caça às não bruxas. é. Mas a gente viu na última Copa, né? O Brasil ele faz um mau primeiro tempo, mas ele faz um excelente segundo tempo. Só que não conseguiu. Esbarrou no Em Courtois, né? 2000, Que garantiu o título sim, pro Real Madrid aí na final da Champions. exatamente. E o goleiro belga fez uma excelente partida. Se a gente for voltar em 2010, o primeiro tempo o Brasil joga um excelente jogo contra a Holanda. Só que no segundo tempo deu pane no time, o time tomou 2 gols. Então, Uhum. assim, eu vejo, como você falou, o Danilo poderia ter, mas eu vejo que tem que ser um planejamento. Será que o Tite está pensando em levar o Danilo para a Copa no Catar? Ou não? Ele só está querendo pegar uma experiência. Oh, beleza, é um trabalho. Mas, assim, precisa ter algo a mais. Eu vejo que a CBF demorou demais para mexer nessa questão dos jogos, André. Como eu falei, poderia ter tido um jogo já contra a Argentina, decidido nesse sábado, encerra a questão das eliminatórias e você tem 2, 3 datas para o mês de setembro. E aí você tem que fazer outros testes, porque ali é a reta final, que até parece que 14 de outubro você tem que entregar primeiro uma pré-lista. Uhum. E dia 14 de... O planejamento da CBF é que entre o dia 7 e 14 o Brasil vai estar fazendo algumas escalas, o Tite, entre Portugal, Itália e Espanha, para ir para o Catar para a estreia dia 24 de novembro. E falando um outro tópico aqui, Edu, pegando carona no que você está falando, como que você avalia o desempenho da seleção em comparação com a Nations League você citou aí no início do seu comentário? Nós estamos tendo muitos jogos na Europa, algumas seleções que muita gente colocava como que ainda são favoritas, andaram derrapando, outras estão surpreendendo. Então, nessa salada de fruta aí, como é que você está vendo os principais adversários do Brasil aí, né? Os principais concorrentes ao título do Brasil, digamos assim, na Copa, neste momento? O que que você está observando desses adversários do Brasil? Então, vamos começar pelo grupo, né? A Sérvia não vem bem, apesar de ter goleado a última partida por 4-1 contra a Eslovênia. Tivemos aí também a derrota da Suíça, né, 4-0 para Portugal no primeiro jogo. Depois tivemos, no primeiro não, no segundo jogo, que foi no final de semana, Portugal que está fazendo uma excelente exibição, empatou com a Espanha na estreia, né? Outro time que me chamou muito a atenção não conseguiu definir o jogo, jogou muito bem o primeiro tempo, foi a Alemanha. Só que peca em setores da defesa. Mas eu citei Portugal, citei Suíça e Sérvia porque está mais do nosso lado, né? A Alemanha Uhum. nem tanto, a Alemanha ela é mais para frente, né? Mas a Holanda eu gostei muito. Teve a partida de estreia, venceu por 4-1 a equipe da Bélgica, né? Jogando na Bélgica, um resultado até surpreendente pelo que foi o jogo. O jogo teve um volume muito grande, mas a Holanda conseguiu construir os gols e o técnico deles, fugiu o nome aqui agora, está sendo criticado, porque a Holanda diz que não está tão bem, porque não vem conquistando vaga, né? Na última Copa ela não foi,
na Euro ela é desclassificada pela República Tcheca, então tem toda essa questão. O Outra técnico seleção Desculpa, da Holanda, eu não quis te interromper antes, o técnico da Holanda é o Van Gaal, aquele Van Gaal. técnico antigo lá que tem fama de não gostar de Isso, brasileiro e tudo mais. isso. E assim, obrigado aí pela ajuda. E aí, o que Tranquilo. acontece? O que eu notei? A imprensa holandesa também está batendo. Então, assim, aí a gente pega a questão da França. Em termos de resultados, ruim, André. Que você tem uma derrota para a Dinamarca e um empate com a Croácia. Mas tem um volume de jogo, tem jogadas, você tem formas diferentes de ver a França durante o jogo. Mas no programa que eu fiz, que a gente fez na Expotia na última segunda-feira, estava até o jornalista da Record, o Guilherme Portanova, ele falou assim que ele ainda vê a Argentina um pouco melhor que o Brasil. E eu falei para ele, na minha avaliação, não sei se você concorda, o Brasil está no bolo. Eu vejo que ali é Concordo. França, uma Alemanha. Eu vejo que a Argentina também está, ao contrário dos outros anos, parece estar mais encorpada de clube, de seleção, assim. Uhum, Não é aquela seleção favorita, mas também não vai ser pancada da Copa, sabe? Que a gente uhum. pensa, pô, a Argentina vai lá e chega lá e não faz nada. E tem outras questões, né? Por exemplo, a gente teve um amistoso que também me chamou a atenção, a vitória do Uruguai 3-0, o Uruguai que pode ser adversário do Brasil nas oitavas, contra o México, né? O México sempre tem aquela frase histórica, né? Jogamos como nunca, perdemos como sempre, né? Então, É o México e a maldição das oitavas de final, né? e a maldição das oitavas, principalmente quando pega a Argentina, né? É. Mas, assim, eu estou achando que está muito equilibrado, André. É Uhum. uma Copa diferente, porque a gente também tem que ter uma questão. É uma Copa de logística mais curta, é diferente, por exemplo, do que aconteceu no Brasil, que aconteceu na Rússia, que são países praticamente continentais. A Copa que o Brasil esse ano completa 20 anos da conquista, em que era Coreia e Japão. Então, assim, eu estou vendo os jogos muito iguais e seleções que você pensa assim, pô, vai dar. A Bélgica, que foi goleada na estreia, venceu por 6-1 a Polônia. A própria Polônia, que está no grupo da Argentina. Então, assim, de uma maneira geral, eu vejo que a Copa vai ser de muito, vamos dizer assim, vai ter que ter muito mais aquela questão do algo a mais das seleções. Não vai ser uma técnica, não. Os jogos vão ser muito parelhos para mim, principalmente quando chegar em fases decisivas. E a gente está caminhando para o fim do programa, hoje o programa vai ser mais curto. Uma última pergunta que eu faço para você, Edu, com relação ao time do Brasil. Eu concordo com você, né? Não alongando muito. Eu acho que o Brasil, muita gente coloca o Brasil como o patinho feio da Copa. Eu acho que não. Eu acho que o Brasil está no bolo também. Mas eu também não acho que não tem nenhuma super favorita. Então você acho que definiu bem. O Brasil e a Argentina também estão no bolo ali. Acho que é possível. Eu ia te perguntar o seguinte: das duas escalações que o Tite colocou em campo, né? Como a gente disse agora há pouco, que foram poucas mudanças, foram mudanças pontuais. Qual que você acha que é a mais próxima do que nós vamos ter na Copa do Mundo? É a escalação do primeiro jogo com a Coreia do Sul, né? Onde jogou o Everton, jogou o Thiago Silva, o Alexandro e o Richarlison, ou a do segundo jogo, que entrou o Alisson, o Éder Militão, o Guilherme Arana e o Vinícius Júnior no lugar do Richarlison. Qual que você acha que é a escalação mais próxima ali que o Tite deve mandar a campo na estreia, né? Porque às vezes durante a Copa muda-se o time, né? Mas pelo menos para a estreia. Só uma correção. Eu citei que a Sérvia venceu a Eslovênia. É isso que eu falei? Eu falei Eslováquia. Não, se for Eslovênia. Então tá certo. Eu fui conferir lá. Eu fiquei com a pulga atrás da Ah, orelha aqui. acertou. Eslovênia. E só uma outra informação: a Suíça tem 0, ainda não pontuou, né? A gente não Uhum. sabe essa rodada que vai acontecer, que a gente está gravando antes, mas na estreia ela perdeu para a República Tcheca, que não vai à Copa, e foi goleado por Portugal. Só É, para fechar tem ali. muitas seleções fortes que ficaram de fora da Copa, né? A gente tá vendo por esses amistosos aí, Sim, né? muitas. Eu vejo, André, que assim, eu ainda quero ver mais esses dois amistosos aí, que pode ser um Estados Unidos ou um México, que o Brasil deve fazer, mas assim, a intenção deles é ter uma seleção africana, mas o jogo em solo americano. Tá. Isso que é o planejamento. Uhum. Porque o Brasil enfrentou uma escola asiática, ele não consegue enfrentar uma seleção europeia,
e ele tenta, pelo menos, pegar uma seleção africana. Eu apontaria que no gol ele vai com o Alisson, assim, para mim. Uhum. Mas dessas mudanças, eu não sei. Ele deve ir com o Thiago Silva. Eu não vejo ele assim ainda com o Militão, entendeu? Uhum. Acho que o Éder vai ficar mais ali para o segundo tempo, quando o Brasil precisar ganhar. Até um fato interessante, né? Depois do jogo, foi entrevistado até o Tite falou, olha, o importante é assim, se a gente for ver, a gente pegou uma escola asiática, vencemos o Japão por 1-0, e na Copa pode acontecer a gente enfrentar uma seleção assim e ganhar de 1-0. Vai Sim, lembrar a época do Corinthians, né? Quando não foi aquele time espetacular, mas que o Corinthians ganhava de 1-0 e sim, foi sim. campeão. Acho que é o planejamento do Tite, né? Para Uhum. essa. Mas assim, não fugindo da sua pergunta, eu precisaria ver mais um amistoso ali perto para ver qual é a noção que o Tite vai ter, entendeu? Eu não sei, ele pode, eu já vi gente comentando que o Tite pode utilizar o próprio Casimiro e o Fabinho ali no meio. Tem gente que Uhum. já prefere mais o Fred. Tem o Anthony também, que tá machucado, não foi, e eu acho que tá na frente do Exatamente. Rafinha, talvez, né? Que o Rafinha foi titular nos dois jogos, Sim, né? sim. Ué. Tem a questão, por exemplo, será que ele vai levar o Vinícius com o Rodrigo? Vai guardar o Rodrigo pro Entendeu? Então, segundo tempo, igual faz o Ancelotti lá exa no Real Madrid. exatamente. Exatamente. Outra questão, será que ele vai fazer um jogo mais, tirando ali na primeira fase, mas será que ele vai fazer um jogo de propor o jogo durante uma fase eliminatória ou não? Vai ser mais reativo? Entendeu? Então, assim, ele tem jogadores, mas alguns para mim ali, o Alisson para mim vai ser titular, acho que o Thiago Silva vai ser titular, o próprio Marquinhos vai ser titular. Na lateral, eu colocaria o Arana, mas eu não sei se ele vai colocar o Arana, entendeu? Eu vejo que ele ainda tem um pouco de receio do Arana, parece que o Arana ainda não tem aquela experiência de um torneio, um campeonato Uhum. importante. Ele não vai deixar de fora o Paquetá O no time Paquetá é o dele. único. Tem ele, o Coutinho talvez brigue com ele ali na mesma posição, mas tudo indica que ele vai pro Sim, Paquetá, né? é. Eu colocaria mais o Neymar para flutuar ali, entendeu? Deixaria o Neymar assim, para ficar mais livre, não ficasse Uhum. preso, entendeu? Até faria uma recomposição melhor ali, armaria um time, às vezes, até com 3 volantes, mas que saibam sair jogando. Mas eu vejo assim, ainda tem algumas dúvidas, mas o corpo da seleção eu vejo que já está formado. Muita gente pensou em levar o Rafael Veiga. Se fosse para levar, tinha que ser agora. Muita gente falou do Hulk. Para mim, assim, se Hulk e Rafael Veiga estivessem bem até a Copa, eu levaria, e o Eduardo. Porque são jogos de definição, André. E Uhum. Hulk, ele pode ser esse jogador de definição. Porque se você for ver assim, de definição mesmo, a gente só tem o Neymar. E se as seleções marcarem o Neymar, pode ser que o Brasil não tenha essa lá. Eles vão falar assim, mas tem os meninos, tudo. Mas não sei se um jogo mais pesado, se os meninos não vão sentir. Sim. O Veiga talvez entre no que você falou, de talvez estar sendo preparado para uma próxima Copa do Mundo, ainda não é o momento para ele, assim como o Danilo. O Hulk, acho que pela experiência seria válido, né? Até pela falta de centroavantes que o Brasil tem, né? O Gabriel Jesus não é um E, centroavante, e o são 26, né, Richarlison, André, que vão poder é, levar, né? Então você é, pode pôr o Hulk ali, às vezes o jogo tá difícil, um jogo de trombada, entendeu? uhum, Você bota o Hulk na frente, entendeu? Assim, é nessa questão, porque se a gente for analisar, até o PVC falou uma vez, o Ernesto também sempre cita, a Copa do Mundo é o melhor funcionário, ou seja, a melhor equipe. Aquela é, que se comportar bem em um mês, ela ganha a Copa. Às vezes não é a melhor seleção, o que vai dar mais espetáculo, mas é aquele sim, funcionário que dentro de um mês vai conseguir fazer o que você não conseguiu em 4. sim. Eu acho que como você disse, aguardemos os próximos episódios, aguardemos os próximos amistosos aí para a gente conseguir tirar mais conclusões, né? Bom, o papo tá bom, mas nós vamos ficando por aqui. Acho que conseguimos resumir bem aí o que foi esses dois amistosos da seleção e no decorrer da nossa programação aí a gente vai continuar falando muito de seleção brasileira e de outros assuntos aí do futebol. Edu, obrigado aí mais uma vez pela sua participação aqui no Esquema de Jogo. André, eu que agradeço. A todos tenham uma excelente sexta-feira. Cuide-se bem aí esse final de semana. Nos vemos no próximo programa aqui. Curta, compartilha aí. Dentro da Webzone, tem um esquema de jogo, tem o Edu Pergunta.
tem um programa que a gente faz, que às vezes o André dá a honra de participar de segunda-feira, e aí a gente fica aqui, sempre pode comentar, fazer críticas do que foi, que faz parte. A gente está dentro de um processo aí. Nem sempre a unanimidade é inteligente, né, André? Com certeza. As críticas são sempre bem-vindas. Mas é isso aí, gente. Obrigado, Edu, mais uma vez. Obrigado a todos que nos acompanharam. Forte abraço e até mais. Até semana que vem. Tchau, tchau.